o professor Dr. David Abreu, né, da UFRR, ele vai falar um pouco, né, hoje, na live, sobre o tema encaminhamento didático para o uso de linguagens sensoriais na educação geográfica especial inclusiva. Bom, o professor David, né, ele é adjunto de Geografia, do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Roraima, do campus Piracarana. Ele é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Geografia PPG-GEL e do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional, PROFEG, ambos pela Universidade Federal de Roraima. É doutor em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Geografia pela Universidade Federal de Paraíba, graduando em Geografia e Licenciatura pela Universidade Federal de Campinas Grande, participando do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Educação Geográfica, no PEG, desenvolvimento e pesquisa no campo da Educação Geográfica Inclusiva, das linguagens, didática da geografia e metodologia de ensino de geografia. Atualmente é coordenador do curso de licenciatura em Geografia, presente, e curso de licenciatura em Geografia EAD da Universidade Federal de Roraima. Então, professor, fique à vontade, né, das suas contribuições. Boa tarde. Olá, Gustavo. Quanto tempo? Né? Gente, boa tarde. É um prazer novamente estar aqui presente com o pessoal da UFPI, com a geografia da UFPI, com a geografia desse Brasil todo, que acompanha as lives aqui do grupo, que acompanha esses cursos, as palestras, que sempre são ofertados pela professora Martira e companhia. Tem toda uma equipe que faz isso acontecer. Eu agradeço bastante pelo convite e vamos dialogar um pouco aqui sobre o que eu me predispus tanto no primeiro semestre e agora no segundo, que é falar um pouco sobre o que eu já venho pesquisando nos meus últimos anos, nessa minha estrada, essa minha pequena estrada aí na geografia, que é sobre as linguagens sensoriais na educação geográfica, no que eu chamo de educação geográfica especial inclusiva. Então, Gustavo, você pode compartilhar o material para mim, por favor? Só um minuto. Ou caso você prefira, eu posso também compartilhar daqui, tá? Pode ser. Assim, se ficar melhor para você mesmo estar passando, você pode ficar à vontade. Ok, então. Você quer compartilhar o seu? Então eu vou compartilhar, eu compartilho daqui, tá bem? E pronto. O compartilhamento já aparece, não é isso? Pronto, tá perfeito, professor. Nesse momento está em tela cheia, Gustavo? Ainda não. Vá lá em apresentar. Tem um íconezinho também embaixo, na parte de baixo, que você pode apresentar. Perto do Zoom. Do lado direito. Ok, aqui no meu computador já aparece em tela cheia. Não sei se já aparece para vocês aí em tela cheia também. Aqui ainda não. Aqui não está apresentando em tela cheia. Deixa eu ver. Está em tela cheia aí? Aqui sim.
Priscila, me tira bem, vê se aparece aí para ele. Oi, não apareceu aqui em tela cheia ainda. Eu acho que o senhor poderia tirar, né? Desfazer o compartilhamento e depois tentar de novo para ver se volta. Ok. Finalizei. Agora deixa eu inserir de novo. Eu tentei outra possibilidade aqui também de enviar o arquivo aqui para a nossa sala do StreamYard. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar como tela cheia. Pode ser. E aí eu não vou conseguir vê-los mais. E aí vocês me avisam, podem me interromper a qualquer momento, tá, Gustavo? Perfeito. Tudo bem, professor. Nesse momento vocês já visualizam em tela cheia? Agora sim, já deu certo. Ok. Qualquer questão pode me interromper, porque agora eu não consigo mais vê-los. Então, depois aí de alguns ajustes técnicos para que pudéssemos expor o material, vamos agora dialogar um pouco, como eu disse para vocês, sobre o que eu venho me debruçando nos últimos anos, tanto na pesquisa de mestrado quanto na pesquisa de doutorado, e ali inicialmente, né, caminhando e sonhando com essa pesquisa lá na graduação ainda. De todo modo, eu sempre menciono que pesquisar no campo da educação especial, da educação inclusiva, na geografia, é algo que estava assim latente e eu desejava muito dialogar sobre desde a época do meu ensino médio. E tive a oportunidade de falar sobre isso na graduação, no mestrado, no doutorado, e um pouquinho dessa trajetória eu apresento nesse nosso diálogo aqui de hoje à tarde. Então, essa apresentação proposta, ela gira em torno de alguns campos de conhecimento que eu apresento nesse diagrama, nessa imagem, nessa figura que vocês podem observar. Que campos do conhecimento seriam esses? Linguagens sensoriais, educação geográfica, educação inclusiva e pensamento geográfico. São 4 particularidades do conhecimento, da educação, da geografia, que em algum momento eu busquei, durante a minha pesquisa de doutorado, aglutinar, conectar, buscar ali elementos que dessem significados a essa junção, a essa conexão que eu sempre pensei que fosse possível. Nessa nossa apresentação de hoje, nesse nosso diálogo, eu tenho a seguinte estrutura. Em um primeiro momento, eu vou buscar junto a vocês aqui recordar algumas definições importantes, buscando relações entre educação especial e geografia. Em um segundo momento, apresentar o que eu chamo de educação geográfica inclusiva e elencar algumas possibilidades para esse trabalho. Em um terceiro momento, apresentar características e exemplos das linguagens sensoriais. E em um quarto momento, alguns encaminhamentos didáticos para esse trabalho com linguagens sensoriais na educação geográfica especial inclusiva. Então, vamos recordar algumas definições importantes que na live anterior, na apresentação anterior da colega,
Vocês já estavam dialogando sobre alguns elementos, sobre algumas questões. Eu vi algumas perguntas aqui que já versavam sobre inclusão, que já falavam sobre educação especial, que já falavam sobre alguns aspectos, algumas ações de educação especial inclusiva nas escolas. Então, essas definições que vou apresentar aqui, ou essas noções que vou aqui apresentar, sei que para alguns que já estavam dialogando, não vão ser de tamanha novidade. Mas a educação especial, ela é uma modalidade de ensino que ela vai perpassar todos os níveis, etapas e outras modalidades de ensino. Isso está presente em todos os documentos oficiais da educação, nas legislações, apesar de que, sempre faço essa crítica, de ser informada que é uma modalidade que perpassa pelos outros níveis e modalidades, nós temos uma carência ainda da efetivação do que está presente nos documentos oficiais. Isso é fato. Muito se encaminhou até aqui, muito já se avançou até aqui. Muitas pesquisas importantes na educação e também na geografia já trazem elementos interessantes e reflexões importantes para o avanço da educação especial, na educação como um todo e no ensino de geografia também. Mas ainda carecemos de mais. Carecemos de um olhar também para os currículos, para a presença da educação especial nos currículos. Eu sempre aponto que eu não concordo e não gosto muito dessa coisa das orientações da educação especial estarem desassociadas ou separadas, por exemplo, de uma base da tão falada BNCC aí que nos últimos anos no campo da geografia vem sendo debatido, vem sendo esmiuçada, agora novamente com essa pegada do ensino médio, as concordâncias, as discordâncias, as defesas, as não defesas, e aí eu fico tentando enxergar nesses documentos elementos da educação especial e me falta. Eu vejo como é apresentado como um documento à parte, e eu sinto essa vontade ainda de ver essas orientações para a educação especial presente também nesse tipo de documento e fazendo valer aquilo que é dito na maioria dos documentos e nas leis, que a educação especial é uma modalidade que perpassa por todas as outras. Então, se ela perpassa, ela tem que estar presente em todas as falas, em todas as pronúncias, em todas as menções, em todas as escritas que dizem respeito às modalidades de ensino, por que não? Então, dentro de todo o escopo da educação especial, comumente nas instituições escolares, nós visualizamos muito a questão da sala de AE, ou a sala de atendimento educacional especializado, que durante muito tempo, mas não em todas as instituições de ensino, era um ambiente de suporte, ou deveriam ser um ambiente de suporte, de apoio, de fomento à inclusão dentro da escola. Mas, infelizmente, algumas contexturas descaracterizaram essa sala de atendimento educacional especializado para outros vieses, outras vertentes que não a inclusão, tirando, de fato, a presença do aluno da sala de aula e entendendo em alguns momentos que ele só deveria estar presente nessa sala, o que, de fato, não deve acontecer. Em muitos documentos curriculares, em muitas instituições também, menciona-se a sala de recursos multifuncionais como um ambiente para apoio, para suporte, para acompanhamento das pessoas com deficiências. E em alguns momentos pode-se haver ali algum tipo de conflito teórico ou de entendimento sobre se a sala de atendimento educacional especializado ou se é a sala de recursos multifuncionais. E aí vai depender muito também da disponibilidade, tanto de serviço quanto de recursos que vão estar presentes nesse ambiente, para que possa haver esse tipo de caracterização. Visando essas ações, esses recursos, esse suporte, o que é que se pensa sobre incluir? Se pensa que incluir é dar acesso, é dar direito à participação, é possibilitar meios de continuidade e meios de aprendizagens para as pessoas com deficiências dentro dos ambientes escolares. E nisso, o que entendemos paralelo sobre o que seria uma educação geográfica e o que seria um pensamento geográfico, já para que vocês possam ir sentindo onde é que eu vou tentar conectar todas essas definições ou esses conceitos.
Eu penso que a educação geográfica é um modo de ensinar geografia, possibilitando meios para que todos os envolvidos no processo sejam capazes de pensar geograficamente. E esse pensamento geográfico que eu menciono, de alunos e de professores, ele é um processo cognitivo que é inteiramente geográfico e que permite compreender e atuar criticamente nas resolutivas dos fenômenos espaciais cotidianos. E esse pensamento geográfico ele pode ser desenvolvido por toda e qualquer pessoa. Então, quando eu penso que uma forma de pensamento que está dentro de um tipo de educação e que ela é possível para todos e que a escola, a sala de aula, o professor pode possibilitar meios para que todos construam esse pensamento, eu ali minimamente também margeio esse sentido do incluir, que é justamente dar acesso à educação, dar direito à educação, dar direito à participação no processo de educação, é possibilitar meios de aprendizagens para esses alunos. Então, construir um pensamento geográfico é um caminho de aprendizagem. Então, incluir para que toda e qualquer pessoa, dentro do contexto escolar, possa, nas aulas de geografia, na educação geográfica, constituir um pensamento que é inteiramente geográfico e que é possível de fazer com que esse cidadão tenha um mínimo de criticidade no seu cotidiano. E aqui eu faço uma verdadeira assim, salada para compreender um pouco sobre o processo evolutivo, os marcos políticos legais da educação especial e da geografia, tentando encontrar em algum momento um fio ali da meada que eles possam se cruzar, a se passar por meio do viés educacional. Então, foi necessário, eu vim fazendo um pouco desse percurso desde a época do mestrado, de fazer essa construção desses marcos políticos legais, esse caminho, essa linha do tempo da inclusão de pessoas com deficiência por meio da educação. E, paralelo, fui tentando ver onde que a geografia para fortalecer essa causa, que é a inclusão do público-alvo da educação especial. Eu até brinco, quando eu apresento esse slide para os meus alunos aqui no curso de licenciatura em Geografia da UFRR, antes de apresentá-lo, eu pergunto assim, onde que a educação especial e geografia se entrelaçam? Existe uma conexão entre eles? Em que ponto eles convergem? Em alguns momentos eu brinco, igual o Tadeu Schmidt, mencionando que em lugar nenhum, ou teoricamente em lugar nenhum, se pensou em cruzar essas duas esferas do conhecimento, ou esses campos do conhecimento da ciência, mas que elas, em algum momento, por estarem conectadas com a educação, elas se abraçam, elas interligam-se. Então, vamos lá. A educação especial, ela passa por um processo evolutivo que em muitos documentos, em muitos livros, artigos e diversas pesquisas de mestrado vão estar presentes lá e denominadas de marcos políticos legais, marcos políticos evolutórios da educação especial. Então, durante esse processo, a educação especial ela sofreu com as polissemias, as dubiedades nos entendimentos de termos. Tanto, vou citar o mais comum aqui para vocês, a coisa do portadora, a pessoa portadora de tal coisa, a pessoa portadora de deficiência, que em muitos documentos existe uma presença maciça e hoje em dia, volta e meia, a gente encontra um texto que, ops, tem esse termo, e aí a gente retoma aos documentos oficiais mais atuais que retiram o uso desse termo. Então, existe algumas terminologias em algumas produções de décadas passadas, no início dos anos 2000, que quando há um boom de pesquisas, de busca por reflexões nesse campo, que em algum momento ali existiu a necessidade de serem revistas para que esse viés, inclusive, da educação especial, já por meio da educação, ele fosse defendido de uma forma muito mais coesa e sem margem para que entendimentos dúbios enfraquecessem
a premissa da inclusão. Então, esses marcos políticos legais levaram, a partir do momento que a educação especial e a inclusão se incorpora à educação, ao que nós temos hoje chamado de inclusão escolar, que verdadeiramente, em muito tempo na história, não se efetivava como inclusão. Eu gosto um pouco de pontuar que, quando nós lemos alguns materiais que falam, lá na época de Dom Pedro II, quando houve o surgimento do Instituto dos Meninos Cegos, quando existiram algumas ações para incorporar a pessoa com deficiência no meio social, eu sempre menciono que aquilo verdadeiramente não era de fato uma inclusão, porque a gente precisa olhar muito o contexto que nós estávamos no nosso país, que até então não era país, que é ver o Brasil saindo de um contexto de escravatura, um contexto ainda social bastante excludente, e que, particularmente, só as pessoas abastadas financeiramente que apresentavam alguém ou algum tipo de deficiência tinham acesso a essa ação ou a esse espaço que foi criado com o intuito de incluir. Então, eu sempre gosto muito de pontuar que as ações de inclusão, esse entendimento do incluir socialmente a pessoa com deficiência, ela passa a surgir quando a educação é o meio para isso. Porque, a partir da educação, um leque se abriu nesse contexto da inclusão de pessoas com deficiência. E é essa inclusão escolar que trabalha com linguagens sensoriais nos dias de hoje, que daqui a pouquinho nós vamos compreender o que seria de fato essa linguagem sensorial. É uma inclusão escolar que está pautada e que está ali alicerçada pelo que eu concebo de educação geográfica. E aí eu já pulo agora, já movimento o meu olhar para a evolução da geografia, evolução do pensamento geográfico, para que possamos entender como que um viés de educação especial se associa hoje à geografia. Então, a geografia ela tem ali a sua evolução e o surgimento de diversas correntes, e a partir da corrente crítica, e particularmente da humanista cultural, nós temos a educação geográfica nos dias atuais. Então, em muitos documentos da educação nos dias de hoje, a gente tem essa defesa de uma educação geográfica, um ensino de geografia que seja crítico. No campo das pesquisas, nós temos uma educação geográfica, principalmente quando trabalha ali o conceito de lugar, pautado nas premissas da geografia humanista cultural. Mas, no geral, é uma educação geográfica que ela está presente nas escolas por meio do currículo, e é um currículo que se abre para adaptações quando a gente pensa em incluir. É um currículo que, a partir da presença do professor da sala de aula, ele pode fazer e trabalhar com desenhos universais de aprendizagem. Então, é nesse momento onde eu tenho uma educação geográfica que pensa na inclusão de todos os seus sujeitos que estão presentes ali na sala de aula, que eu posso caminhar com essa perspectiva de incluir. Uma inclusão que não só trabalha com um aspecto sensorial, mas que, a partir das mediações didáticas dos professores, elas podem trabalhar com os diversos canais sensórios que o ser humano possui. No caso da minha pesquisa de doutorado, os meus sujeitos eram as pessoas com deficiência visual. E aí, esse trabalho de tentar pensar um viés sensorial, audição, corpo, olfato, tato, paladar, ou a multissensorialidade, ela foi pensada principalmente no trabalho de dois conceitos que são elementares: paisagem e lugar, para compreender aspectos do nosso cotidiano que são expressos nas cidades, no urbano, no nosso dia a dia. Essa minha salada, que mentalmente
me confundo sempre quando vou, ou me atrapalho, digamos assim, ou penso, reflito, volto novamente nesse material aqui para poder fazer adaptações. É uma educação, uma representação do que eu penso do que deve ser uma educação geográfica aliada à inclusão. Uma educação geográfica aliada à inclusão que trabalha com formação de conceitos, que pensa numa educação cidadã, que trabalha aspectos de uma educação cultural, que é capaz de formar raciocínios e também pensamentos geográficos. Passada essa parte aí de apresentação de algumas definições, de alguns entendimentos que eu tenho ao longo do tempo, eu pontuo que essa educação geográfica especial inclusiva é uma educação que é desenvolvida na sala de aula, nas aulas de geografia, que valoriza não só o público-alvo da educação especial, mas todos os presentes que estão dentro da sala de aula, incluindo-os dentro do processo de ensino e aprendizagem. E acredito que a linguagem, ou as linguagens que são desenvolvidas em salas de aula dentro desse processo de ensino e aprendizagem, são extremamente importantes para que, de fato, se tenha a construção de um conhecimento geográfico e se tenha a formação de um pensamento geográfico. E o que é que eu penso por linguagem? Eu penso que linguagem ela é um instrumento não apenas do visual ou do concreto. Ela é uma ferramenta que está presente à nossa volta, que está presente em nosso meio, que está presente para nosso uso, que descobre elementos imperceptíveis à visão por meio de outros sentidos. Então, não seria só da visão, do campo da visão, já que no momento em que estava a formular esse conceito, eu estava pensando em um entendimento e um conceito de linguagem que fosse para além do campo da visão. Então, ela é uma ferramenta que lida com o campo da oralidade, da tatalidade, da sonoridade, da motricidade, dos cheiros, da abstração e dos sentimentos. Ela é um artefato, uma problematização, ela é signo e ela está presente em todos os sentidos de nossa vida, pois nos produzimos e nos reproduzimos nela por meio da construção social, verbalizada e perlocucionária. Ela é, portanto, uma ferramenta de inclusão, de inserção no meio social. E nós, enquanto sujeitos da atividade social humana, fazemos uso dela de maneira intencional ou não. E sempre de uma forma dialética, de uma forma comunicativa, de uma forma simbólica, de uma representação que é sempre carregada de sentido. Então, a linguagem está presente no nosso universo, no nosso cotidiano, e ela não há necessidade dela ser, ou ela não deve ser, ignorada dentro de um contexto educacional. E se pensamos em incluir, pensar no uso de linguagem, ou pensar na orientação para que nossos alunos utilizem essas linguagens no cotidiano, é um caminho extremamente interessante, pertinente, salutar, e todas as redundâncias que nós podemos pensar aqui no que diz respeito à importância do uso de linguagem na sala de aula, ou das linguagens na sala de aula. Então, como que penso esse termo linguagens sensoriais? É meio óbvio, é simples, mas a partir de um entendimento do que seria linguagem a partir do seu uso por meio do estímulo sensório. Então, temos o que eu chamo aqui na apresentação e o que chamei na minha tese e o que explico sempre nas minhas falas, seria linguagens sensoriais. Seriam linguagens que são desenvolvidas, que partem a partir do estímulo sensório. Então, vejam só. Alguns exemplos de linguagens sensoriais. A primeira delas, a partir do estímulo da nossa visão, do olhar, da observação. Essa observação, esse olhar, o nosso olho, ele permite o reconhecimento de dimensões espaciais por meio da observação. Mas
não é o único canal sensório que pode nos permitir esse reconhecimento, essa apreensão dessas dimensões, que é o que eu venho defendendo em minhas perquisições. Outros canais sensórios, aliados, sozinhos, podem nos dar essa possibilidade. O olfato. O olfato ele permite a identificação dos ambientes por meio dos cheiros e dos odores. Ele permite a identificação da proximidade com as ambiências. É claro que se a gente for pensar, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela pode constituir entendimentos errôneos, abstrações não tão coesas a partir do paladar, devido ali à proximidade que alguns cheiros e alguns odores em algumas ambiências possam significar para aquela pessoa. Mas aí a figura do professor, ou a figura, por exemplo, do profissional, do pedagogo, do profissional em educação, do profissional de suporte, de apoio dentro das instituições, a exemplo do SEBRAVE, que foi uma instituição super importante onde eu desenvolvi a minha pesquisa de doutorado. O SEBRAVE, Centro Brasileiro de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, é muito importante para que a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, possa ir recompondo, assim como propriamente uma pessoa que enxerga vai acabar em algum momento também criando algumas concepções errôneas, fazendo algumas abstrações ainda não tão coesas. Cabe sempre a figura do professor, do pedagogo, do profissional em educação, do profissional de suporte, de apoio, de auxiliar nessas reconstruções de entendimento, nessas construções de conhecimento. A audição. Entendimento dos sons nas ambiências, tendo a sonoridade dos elementos que compõem as paisagens, propiciando e despertando imaginação. A audição, no trabalho das pessoas com deficiência visual ou nos encaminhamentos para a construção de conhecimento geográfico dentro da sala de aula com a presença desse público-alvo da educação especial, é muito interessante, principalmente quando a gente vai trabalhar a cidade. Um pouco mais à frente eu vou falar disso para vocês, mas o quão rico de sons é a nossa cidade para que possamos fazer ali a construção e entendimento das espacialidades, dos fenômenos, das atividades que são desencadeadas. Então, é um estímulo sensório que vai apresentar algumas possibilidades de linguagem, que daqui a pouco eu apresentarei para vocês, que tem um potencial gigantesco para ser trabalhado nas aulas de geografia, para trabalhar os conceitos de paisagem e lugar, para falar sobre território. Depois da audição, o tato. Esse acaba sendo o estímulo sensório para o trabalho com as pessoas com deficiência visual, um pouco mais já posto na literatura, principalmente por conta da cartografia tátil, que é utilizada para mediar conteúdos geográficos. Em muitos trabalhos isso já vem sendo colocado, refletido, pontuado, e caminhos didáticos já vêm sendo apresentados já há um bom tempo. O paladar. Esse acaba sendo um meio sensorial, digamos assim, que menos ou não possui extensão espacial. Então, ele precisa um pouco ser associado a outros canais sensórios para que a gente possa ter ali um caminho, que a gente possa realizar algum tipo de trabalho para esses entendimentos das espacialidades, entendimento dos fenômenos e trabalho com temas e conteúdos da geografia. A propriocepção, o nosso corpo, desde a infância, desde o nosso engatinhar na escola, é um mecanismo para que a gente possa desenvolver habilidades de conhecimento das nossas espacialidades corporais. Essa exploração da linguagem corporal na mediação dos conteúdos geográficos, principalmente relacionados à orientação e localização geográfica, são extremamente importantes desde cedo,
para que nós não tenhamos hoje, como nós temos muitas pessoas que têm uma dificuldade com noções de direita e esquerda, norte, sul, leste, oeste, propriamente falando aqui já dentro do conteúdo de geografia. Então, essa exploração, esse trabalho com o nosso corpo, para entender os nossos limites espaciais corporais, mais à frente, é extremamente importante e vai nos auxiliar a compor e a compreender outros tipos de informações geográficas que vão ser propostas na escola. Então, a partir desse escopo de canais sensoriais, apresentarei agora para vocês algumas linguagens, o que eu passo a entender como linguagem, dentro do que eu acabei de conceituar anteriormente para vocês, que eu acabei conhecendo, compreendendo o funcionamento a partir da minha pesquisa de campo no SEBRAVO, bem como a partir das ações de levantamentos bibliográficos, das teses e dissertações nos programas de pós-graduação em Geografia no Brasil, que trabalhavam com o meu público-alvo até o ano de 2021. Naquele momento, eu encontrei um escopo de 7 teses e umas 26 dissertações. Eu estou nesse processo de atualização e já vi que as teses deram-se tiveram um aumento, assim como as dissertações também. Mas naquele momento, 7 teses e umas 26 dissertações que versavam sobre a educação especial inclusiva na geografia, nos programas de geografia e com o meu público-alvo, que eram as pessoas com deficiência visual. Então, a linguagem do Braille, o primeiro canal de comunicação foi desenvolvido e pensado a partir de Louis Braille para essa comunicação das pessoas com deficiência visual. Uma linguagem que ela pode ser feita a partir simplesmente de uma reglete, que é uma espécie de régua apoiada numa espécie de madeira, uma tábua, e você tem a punção, pulsor ali, onde você vai realizar os furinhos na célula Braille, que é essa primeira imagem que eu mostro aqui para vocês. Na segunda imagem, nós temos a exemplificação do que eu chamo de reglete e punção, bem como a máquina de datilografia Braille, que é um pouco mais complexa de se manusear. Eu, particularmente, não consegui escrever na máquina de datilografia Braille, mas consegui ali me arriscar um pouco na escrita. A leitura é um pouco dificultosa para nós, porque nós não temos a habilidade, nós não temos esse primor no tato, na ponta dos nossos dedos, como é desenvolvido numa pessoa que apresenta deficiência visual. E, assim, desmistificando, porque eu acho que é sempre importante pontuar, pensa-se que a pessoa que já nasceu, que tem uma cegueira congênita, digamos assim, ela já nasce com outros canais sensórios estimulados ou hiperaflorados. Não, é preciso um trabalho de estímulo da mesma forma que qualquer outra pessoa. Existe uma dificuldade, aí eu vejo e acompanhei esse processo, quando as pessoas passam pela experiência de ter o canal sensório, e essa perca do canal sensório ao longo da vida ou de forma repentina, ela dificulta um pouco esse trabalho de sensibilização para o uso do Braille, ou sensibilidade, desenvolvimento da sensibilidade do tato para o uso do Braille, porque a pessoa passa por muito tempo uma aversão, um inconformismo, um não aceite da atual situação. Tem portáveis, ou até mesmo
para tocar instrumentos musicais. Acompanhei algumas aulas dentro do SEBRAVE e, tipo assim, no momento que nós estamos acompanhando, em que eu acompanhava, eu me encantava muito, entendendo também a dificuldade que isso já é normalmente para que você possa tocar algum instrumento, compreender algum tipo de partitura. E o prazer dessas pessoas também que amam música, de tocar. Alguns tocavam como protagonistas do processo, tocando as suas partituras, tocando as músicas e suas composições, os colocando como centro do processo educacional que ali é desenvolvido, que é o que particularmente a premissa da inclusão acaba sempre pontuando. Não é a escola que deve exigir do aluno a adaptação, é a escola que deve se adaptar ao aluno. Mas, infelizmente, existem diversos de quem Professor, está dando uma travada, né, na sua apresentação. Internet, eu acredito. Deu uma travada. Em que momento? Quando teve algumas oscilações, né? Você estava falando do Braille, e agora, quando você está falando agora de musicografia Braille, ele deu outra travada, né? Uma travada. Deu uma melhorada, Gustavo? Sim, tá. Agora deu tá uma melhorada. Deu. Ok. Aí voltou de novo. Agora, o Braille em caminho. Então, eu peço desculpas, pessoal, aqui. Eu moro atualmente na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, e nós estamos passando por nosso período de chuvas. Está começando o nosso período de chuvas e aqui a internet é um pouco problemática, porque chove, a fibra rompe e a cidade inteira para sem internet ou oscila. Então, isso é bem comum de acontecer aqui para a gente. Então, peço desculpas desde já. Então, vamos lá. Obrigado, Gustavo. Sempre que necessário de novo, pode me acionar, tá bem? Beleza. Perfeito. Que é essa nossa forma de comunicação digital. A linguagem Braille, ela é uma escrita que ela executa a partir da Aparentemente estamos com alguns problemas técnicos da internet do professor. A gente vai tentar aguardar um pouquinho para ver se regulariza lá a apresentação dele. Acontece, gente. Problemas estão além do que a gente pode planejar. Né? Tentar aguardar um pouco. Gente, não saiam, viu? Daqui a pouco a gente vai estar disponibilizando o link, inclusive a professora Arlane. Jogos por meio de estruturas que vão ali representar triângulo, bola, quadrado. Com licença. Deu aquela travada, né? Professor? Priscila, manda aquele link. As pessoas com deficiência e as pessoas com deficiência. Travou de novo, Gustavo?
Deu aquela travadinha. Eu só avisar também aqui logo Oi? para a Pri mandar o link do seminário do Dia do Pedagogo lá para o chat. E o professor deu uma travada legal agora. Aí é só a gente retomar aqui, que a gente vai falar que vai estar travando e volta. Vamos tentar, né? Vou sair aqui novamente. Pronto, a gente tá aqui a apresentação, já está tudo ok. Você está me escutando, né? Agora sim, você está me ouvindo? Sim, sim. Perfeito, professor. Tô ouvindo perfeitamente. Acho que ele travou de novo. Eu acho que deu aquela leve travada, Gustavo, Oi? na live do professor. Pois Ele é. acabou de sair aqui. Vamos esperar só É, um pouquinho para voltar. Tu compartilhou lá o link. Sim, eu acabei de compartilhar o link que a professora Arlane deixou. Já compartilhei também o drive do curso, mas eu vou recompartilhar aqui. Só reforçando que as inscrições para o minicurso, elas são até hoje, então, quem E ainda não se Pri, só inscreveu, uma. E a professora Batira falou que podem fazer inscrições, que qualquer coisa ela vai prorrogar as inscrições. Então, deixa. Ela vai prorrogar as inscrições. Falei com ela ainda agora. tudo bem. Então, vou só recompartilhar aqui o que eu já tinha colocado. Então, se inscrevam, gente. Vamos lá. Acessa aí. Dá tempo ainda. Dá tempo. Então, a gente está só esperando o professor retomar, ver se ele volta novamente. Boa tarde, professor. E agora, Aquele lagzinho, aquela travadinha. Mas a gente está conseguindo lhe ouvir, né, aparentemente. Estamos lhe ouvindo e os slides estão sendo apresentados normalmente. Agora vai, né? Agora vai.
Travou novamente, será? Tentar aguardar um pouquinho. Bom, aparentemente caiu, Priscila? Novamente? Sim, ele caiu novamente. Eita. Gente, acontece com as melhores famílias. Gente, só relembrando, né, que o número de participação, né, sobre as lives é no mínimo 8 de 10, né? Então, não deixem de fazer quando for solicitado ou quando for enviado já o link de frequência para vocês. Não esquecer de fazer, né? Para quem não veio na apresentação da aula passada, né, a gente teve a participação do professor Armstrong Miranda, daqui da casa, da UFPA, e o professor Dr. Fernandes da Costa Ferreira, onde o Armstrong trabalhou com a abordagem da teoria da aprendizagem significativa no ensino de geografia, e o professor Fernandes da Costa ele trabalhou aí com os princípios e desafios relacionados à adaptação de livro didático, da geografia, com os alunos mesmo com deficiência visual. E agora a gente está trabalhando está tentando, né, esperar um pouco o professor, mas ele está discutindo um pouco sobre os encaminhamentos didáticos para o uso de linguagem sensorial na educação geográfica, inclusive. Então, ele falou um pouco sobre os processos de linguagem. Professor está falando sobre os processos de linguagem para a construção do pensamento geográfico, sobretudo, né, a vinculação e a relação direta entre a linguagem mais o estímulo, onde a gente vai ter uma percepção sobre as linguagens sensoriais. Então, ele dá... inicialmente, ele faz uma recapitulação sobre a questão de onde essa linguagem ela se encaixa dentro do pensamento e da construção dos processos que envolvem a geografia, né? E onde cabe ela, né? Aonde cabe ela. Sobretudo, a gente tem um aspecto relevante que dentro das áreas de licenciatura, dentro da área da pedagogia, a gente vira e mexe, a gente vai sempre nos deparar com esses aspectos relacionados aos processos de inclusão, onde existem uma certa correlação, né, dos processos de aprendizagem que vão depender muito esse aperfeiçoamento do professor em relação, por exemplo, às práticas inclusivas. Isso demanda, né, um certo desenvolvimento e formação desse professor para atender essa demanda. E aí o curso ele vem também levando em consideração essas perspectivas para a gente poder ter uma visão, né, em diversas dimensões dentro do campo da geografia, propriamente dito do campo das atividades, do campo das metodologias, dos campos do uso de ferramentas, para o desenvolvimento, né, de certas habilidades para poder se trabalhar dentro desse processo de inclusão. Da mesma forma que as tipologias de conteúdos que a professora Arlane nos retratou, elas conseguem trazer um pouco sobre algumas reflexões do desenvolvimento de saberes necessários para o que estudar na geografia, essas dimensões, os espaços nessas dimensões, eles trabalham também dessa forma. Tudo bem, professor? Agora sim, eu tentei entrar aqui pelos meus dados móveis, eu acho que agora vai tentar sustentar um pouquinho. Eu só gostaria agora de pedir que você tentasse compartilhar, porque aqui pelo celular eu não consigo mais. Perfeito, vai dar certo. Perfeito. Priscila vai compartilhar aí para nós.
Eu estava aqui falando para eles, professor, sobre as 2 lives que teve, né? A primeira pessoa me chamou o professor Fernandes, e também falei um pouco sobre a perspectiva mesmo do curso, do minicurso, em relação às discussões voltadas para os processos de inclusão, tanto os procedimentos metodológicos, elaboração e abordagem hoje de recursos didáticos, dentro de uma perspectiva do processo de aprendizagem daqueles indivíduos que dependem, né, que estão atuantes dentro do ensino, sobretudo dentro das licenciaturas, que é uma preocupação, né, do professor em relação ao ensino. Eu acho que nós estávamos no slide 19. É isso, se eu não me engano, você estava falando sobre a questão da música. Ok. Isso. Bem, então vamos lá tentar dar uma continuidade e vou até tentar também dar uma acelerada para que, caso a internet caia de novo aqui nos dados móveis, a gente não comprometa tanto, tá bem? Então, estava falando um pouco sobre, estou apresentando para vocês aqui alguns exemplos de linguagens que fui ali concebendo, compreendendo e identificando no meu campo de pesquisa. Os materiais pedagógicos táteis, apresentando aí uma gama de diversidade de representações que podem auxiliar e possibilitar nos entendimentos espaciais das formas, dos conteúdos, dos materiais que sempre vão estar ali presentes no dia a dia dos estudantes. Então, eu me deparei com um trabalho nesse momento minucioso no entendimento das formas, no trabalho matemático, no trabalho dos cálculos. Particularmente, o SEBRAV não apresenta a disciplina ou o componente de geografia como carro-chefe com horário determinado e específico dentro das suas atividades. Mas tudo que eu observei naquele ambiente, bem como tudo que eu observo em outras instituições que dão esse suporte, esse auxílio e realizam essas capacitações com o público-alvo da educação especial e os sujeitos, é pura geografia. Tudo remete à espacialidade. Tudo remete ao entendimento das formas para facilitar esse estudante, seus familiares, nas suas atividades cotidianas, nos deslocamentos dentro da cidade, nos deslocamentos dentro de casa. E esse trabalho com materiais pedagógicos táteis, que vão ali, por exemplo, estar presente também na constituição de maquetes táteis, que já é um pouco mais difundido no campo da geografia, ali junto da cartografia tátil, foi o que me chamou bem mais a atenção dentre todas as linguagens que eu estou apresentando aqui para vocês, porque essa nomenclatura também me era desconhecida. Então, me despertou o interesse de entendimento e acompanhamento de muitos momentos desse trabalho que lá era realizado. Por gentileza, pode passar para o próximo. Tecnologia assistiva. A proximidade com tecnologia assistiva eu já havia desenvolvido na época do mestrado. Porém, no período do doutorado e hoje, o meu entendimento a respeito de tecnologia assistiva acabou sofrendo uma alteração no que diz respeito principalmente ao entendimento da linguagem de cartografia tátil, da linguagem cartográfica, da linguagem da cartografia tátil, que na época eu associava como um tipo de tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva acaba sendo um tipo de técnica ou tecnologia, como o próprio nome fala, de suporte às nossas atividades diárias. Ela não é exclusiva para o público-alvo da educação especial, mas ela acaba sendo bem mais utilizada e sempre que é falada, é associada a esse público. Mas a tecnologia assistiva ela pode ser utilizada por toda e qualquer pessoa, desde que ela seja utilizada, por exemplo, para facilitar a nossa atividade diária. Por exemplo, estamos com algum problema de motricidade nas nossas mãos, nos nossos punhos, nossos dedos. Então, com dificuldade de segurar um garfo, de segurar um talher. Então, existem materiais dentro do campo da tecnologia assistiva que podem nos auxiliar a suprir
naquele momento, esta nossa dificuldade aí vai nos auxiliar a realizar alguma tarefa. Então, dentro das instituições escolares, das salas de recursos multifuncionais, das salas de AE e até mesmo nos centros, nos institutos de apoio, a tecnologia assistiva, ela é praticamente ali, quase que um pouco um pé da letra do maquinário tecnológico. Quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre ali liga a mídia, a software, a computação e, de fato, a computação e os softwares para as pessoas com deficiência visual, elas agregaram em um grau e um nível muito importante para o desenvolvimento e inclusão dessas pessoas no meio social. Eu lembro que em um dos campos que realizei de pesquisa em Campina Grande, na Paraíba, em uma instituição escolar, a comunicação via celular, a forma como, por exemplo, o celular era apropriado e utilizado pelos estudantes é totalmente diferente da nossa. Os softwares que existem nesses aparelhos também um pouco diferenciados, mas com relação às atividades que eles costumavam utilizar, como o aplicativo do WhatsApp, o YouTube, acabavam sendo os mesmos que o nosso. Então, eles tinham essa tecnologia assistiva apenas como um facilitador para o desenvolvimento de alguma atividade do seu dia a dia. A próxima linguagem da orientação e mobilidade. Essa foi uma das que também ganharam um pouco o meu coração no momento em que eu a acompanhei. Porque dentro do Sebrave, nós tínhamos uma maquete gigante de uma casa, que eu acho que um dos primeiros espaços que a pessoa com deficiência visual acaba compreendendo ou buscando compreender é a casa. A casa, é a sua casa, é a casa dessa pessoa, o ambiente onde ela está inserida. Assim como a gente pode fazer, inclusive, na sala de aula, o entendimento das espacialidades na sala de aula. Eu lembro que no momento em que eu acompanhava as aulas de orientação e mobilidade, eu também atuava no Instituto Federal de Goiás, no campus central, e aí eu pensei em desenvolver uma atividade de orientação e localização geográfica com alguns alunos vendados e outros sendo guias, e o principal entrave não foi estar teoricamente vendado ou não enxergar, mas foi não compreender as noções de fato geográficas. E o primeiro trabalho que é feito com essas pessoas nos institutos é justamente esse, inseri-las no universo das orientações espaciais geográficas. O norte, o sul, o leste, o oeste, o direita, o esquerda, a movimentação em poucos graus. Então, essa imagem de um acompanhamento de um estudante do Instituto, nós saímos pelo centro de Goiânia e o professor a estimulava, fazia questionamentos, explicava técnicas de como utilizar, por exemplo, a bengala em toque longo, em toque curto, que são algumas variações também da orientação e mobilidade que são ali trabalhadas e desenvolvidas com esses sujeitos. E a partir disso, a autonomia de caminhar pela cidade, de pegar transporte público, de questionar e explorar também os pisos táteis, na maioria das vezes incorretos, que são aí aplicados nas instituições, nas escolas, nas universidades e até mesmo nas próprias cidades, porque eles têm essa autonomia e esse questionamento, porque já é um tipo de tecnologia que é desenvolvida e pensada para a mobilidade deles. Explicar também sobre como se locomover em locais próximos a trânsito, como se comportar nos ambientes com muita gente, com pouca gente, todas as especificidades bem particulares da orientação e mobilidade dentro do uso dessa técnica eram ali sempre informadas pelo professor, e eu sempre atento porque a resposta que a aluna dava às orientações
também tinham alguns elementos de aspectos bastante geográficos, como, por exemplo, nesse percurso, ela identificou a diminuição de temperatura, a proximidade com vegetação, a partir, óbvio, dessa diminuição de temperatura, a proximidade com áreas onde tinha a presença de animais, porque particularmente a orientação à mobilidade, nas outras aulas, essa discente também tinha o trabalho também com a audição bastante aguçado, o trabalho com o tato, porque ela manuseava com bengala, mas em alguns lugares mais próximos também existia o tateio manual. Então, assim, um trabalho incrível. Fiquei apaixonado por essa técnica e pela forma também como ela acabava sendo trabalhada pelo professor, inteiramente geográfica. Localizar-se geograficamente extremamente importante para diversas outras atividades que nós desenvolvemos e que os professores acabam buscando ali, de alguma maneira, desenvolver com os alunos dentro da sala de aula e nas aulas de geografia. A cartografia tátil, outra linguagem essa, como eu já mencionei, bastante posta, né? uma derivação, uma variação, vão existir algumas, sempre nas definições, alguns termos que vão se modificar nesse sentido, dependendo do autor, mas é uma forma de cartografar, é uma forma de mapear a partir de texturas, visando que elas sejam compreendidas pelas pessoas que vão apresentar algum déficit de acuidade visual, algum déficit de visão. E aí eu volto, desde o início eu estava mencionando para vocês essa coisa do uso do termo deficiência visual. Eu sei que alguns documentos que vocês vão acabar se deparando ou lendo, vocês vão ler cego, cego baixa visão, cegueira congênita, mas eu particularmente uso o termo que se apresenta nos documentos educacionais e legislativos, que é deficiência visual. As pessoas que apresentam deficiência visual, diferentemente das pessoas que apresentam deficiência auditiva e que compõem a comunidade surda, elas não apresentam, assim como os surdos, como é que eu posso acabar mencionando para vocês? Uma questão de pertencimento, de valorização, de familiaridade com a sua identificação. Então, o surdo, por exemplo, ele vai ser chamado de surdo e ele defende ser chamado de surdo. É uma questão de pertencimento com a comunidade surda. Particularmente pelo que eu acabo ali lendo e a proximidade que tenho com alguns colegas que falam sobre essa temática. Mas com a questão da pessoa cega, da pessoa com baixa visão, da pessoa com cegueira congênita, eu não vislumbro ou não tive familiaridade ainda com nenhum tipo de documentação ou de texto que mencione o uso ou uma defesa da nomenclatura, vamos supor, cegos. O que de fato eu penso que não possa existir, que jamais deve existir, são as terminologias no diminutivo que muitas vezes são empregadas, claro, com desprezo e com caráter excludente e exclusivo, certo? Então, a partir dessas linguagens que eu fui apresentando para vocês, no slide seguinte, eu tento fazer ali uma associação destas dentro da educação geográfica que possam ser utilizadas no trabalho da sala de aula. Então, a partir do estímulo da audição, nós vamos ter linguagens verbais, a linguagem sonora e a linguagem musical. Dentro dessa associação com corpo, paladar e olfato, nós vamos ter o desenvolvimento da linguagem da orientação e mobilidade. A partir do estímulo do tato, nós vamos ter o sistema Braille, a cartografia tátil e os materiais pedagógicos táteis. Esses estímulos sensórios e essas linguagens, se elas forem utilizadas em conjunto, associadas em algum momento, elas vão compor o que alguns materiais teóricos vão chamar de multissensorialidade, linguagens multissensoriais ou linguagens multimodais. No slide seguinte, eu apresento então para vocês o que minimamente eu acabei produzindo para minha tese, que são esses encaminhamentos didáticos a partir de uma mediação didática
que está ali pautado em 4 etapas. No slide seguinte, eu apresento para vocês a etapa de problematização, de sistematização, de sintetização e de ressignificação. As 3 primeiras etapas de mediação didática de conteúdo geográfico são apresentadas por Lana de Souza Cavalcante em muitos dos seus materiais, em muitas das suas pesquisas, em muitas das suas reflexões a respeito do ensino de geografia, principalmente sobre cidade e sobre formas de aprender os elementos urbanos. Essa 4ª e última etapa, a partir de algumas interpretações e entendimentos que tive, acabei denominando-a de ressignificação. O que quer dizer cada uma delas e o que eu entendo por essa última que eu acabei assim chamando? Problematização, esse processo inicial de sala de aula, onde, a partir daquele momento onde nós compreendemos quem são os nossos alunos, em que contexto eles estão inseridos, na hora da abordagem dos conteúdos, a gente executa os diversos porquês, os comos, quando, como se dá. E eu sempre menciono que não há nenhum tipo de pergunta dentro de sala de aula que seja boba, dependendo da forma que a gente está ali empregando e querendo retirar algum tipo de informação ou querendo ali compor e alinhavar um conjunto de informações que nos vão auxiliar na segunda etapa, que é a etapa de sistematização, que é a etapa onde nós vamos, então, enquanto professores dentro da sala de aula, associar a esses saberes prévios dos alunos e as respostas aos porquês, aos comos, aos onde, que nós ali levantamos nas aulas, é o momento onde nós associamos isso aos conteúdos geográficos. Porque a gente não pode perder de vista também os conteúdos geográficos, o conteúdo que vai ser trabalhado em sala de aula. A partir do momento que o professor executa essa associação dos porquês com o conteúdo geográfico, consegue ali minimamente ir pensando até mesmo em questionamentos, em coisas que são bastante comuns no cotidiano daquele aluno, para que ele possa ir compreendendo a associação com o conteúdo e com a geografia, em um último momento de aula, geralmente a gente para ali para realizar alguma atividade ou para extrair do aluno algum entendimento por tudo que foi ali explorado durante aquela aula, durante aquele dia, nós temos a sintetização, o momento onde o professor também faz o fechamento da aula e o momento onde ele requer respostas ao que foi trabalhado do estudante. Essas respostas, muitas vezes, sempre vêm através de exercícios, avaliações, e particularmente algumas vezes elas podem não nos dar respostas concretas se o aluno compreendeu ou não o conteúdo. Então, eu acredito que até as linguagens nesse processo, o uso delas, ou atividades que façam uso delas, podem acabar facilitando nesse momento que também não deixa de ser avaliativo. E aí, o que é que eu penso dessa 4ª e última etapa, que seria a etapa de ressignificação? Ressignificar, a partir do momento que eu tenho um trabalho executado dentro da sala de aula, que eu tenho um conteúdo construído em sala de aula, é não fazer o movimento parar. É eu pegar aquele conteúdo que foi ali construído em sala de aula, isso eu estou falando agora no sentido do aluno, pegar aquele conteúdo que ele acabou compreendendo dentro da sala de aula e levar para o seu dia a dia e conseguir pensar aquele conteúdo também, aquilo que foi abordado na sala de aula, nos problemas do seu cotidiano, nas ações que são desenvolvidas no seu cotidiano e trazer novamente na aula, porque é um ciclo que não cessa, que não tem fim, digamos assim, novas problemáticas a partir daquilo que já foi até resolvido, que já foi pensado. Então, é não deixar o conhecimento parar. A ressignificação acaba trazendo esse intuito de ser uma etapa onde o conhecimento não para. E o conhecimento é levado para o cotidiano. E é possível se pensar a partir desse conhecimento que é levado para o cotidiano, que é aí onde eu vou tentar associar o que eu chamei lá no começo de pensamento geográfico. No slide seguinte, eu apresento essas etapas, né,
em um formato, digamos assim, imagético, em uma ilustração, em um diagrama, que foi o que naquele momento eu estava conseguindo idealizar sobre o que seria, como se formaria um pensamento geográfico dentro da sala de aula, através dessas 4 etapas. O grande objetivo é fazer com que o pensamento ele seja constituído a partir de conhecimento geográfico e ele seja utilizado no cotidiano dos estudantes. E isso falo de uma maneira geral de todos os estudantes que estão presentes dentro da sala de aula, porque também é importante pensar que a gente não está fazendo só encaminhamentos didáticos de linguagens sensoriais que vão ser utilizadas ali na sala de aula com o intuito só ali de pensar no público-alvo que é da educação especial. Porque em várias pesquisas isso também já foi constatado, que uma metodologia diferente, um recurso diferente, uma linguagem diferente que é utilizada no intuito de incluir, ela acaba também incluindo outros contextos plurais de aprendizagem. Porque pensem, vocês têm 30 alunos dentro de uma sala de aula. Não é só aquele que vai apresentar a deficiência, aquela pessoa com deficiência que está dentro da sala de aula, que vai ter uma contextura diferente de construção de conhecimento. Todas as 30 terão. Cada um dos 30 aprende de uma forma diferente. Então, muitas vezes, o professor ele vai pensar em caminhamentos didáticos, metodologias, recursos, ações que tentem incluir um conjunto máximo de estudantes nas suas aulas. Então, penso que a ressignificação é um movimento crítico, é um movimento dialético, que ele atua no intuito de não deixar o pensamento parar, como disse anteriormente. As ações que são desenvolvidas pelo professor movimentam o pensar daquilo que já foi problematizado, sistematizado e sintetizado na sala de aula, construindo a partir daí novas problemáticas a partir da ótica das práticas socioespaciais cotidianas. E aí, eu já estava me encaminhando para o meu processo de finalização de tese, assim como também já estou me encaminhando para a finalização desse nosso diálogo de hoje. Apresento no slide seguinte a proposta de mediação que fui tentando desenvolver, pensando nas unidades temáticas e nos objetos de conhecimento que estão presentes lá na BNCC, para os anos finais do ensino fundamental, 6º e 9º ano, e também para as habilidades que vão ali, as competências específicas, na verdade, que vão estar ali na BNCC do médio e que tocam na geografia. A partir disso, acabei fazendo um quadro. Eu vou disponibilizar aqui para vocês o link que vai dar acesso diretamente a esse conteúdo. Eu vou mandar aqui via WhatsApp dos meninos, porque hoje a nossa rede está querendo nos tumultuar. Eu enviei no WhatsApp dos meninos um link do Drive que vai dar acesso a esse documento, que é livre, lá no meu Drive para vocês. Eles vão disponibilizar no chat para que vocês possam ter acesso, porque eu sei que aqui na apresentação vai ficar um pouco minúsculo. Isso foi uma grande dificuldade que eu tive, que eu tenho na exposição desse material. Eu tenho até que repensar em compactá-lo, em sistematizá-lo um pouco mais, para facilitar a apresentação. Mas vamos lá. O intuito dele foi apresentar as 4 etapas e indicar ali minimamente alguns mecanismos, algumas ações de como problematizar, de como sistematizar, de como sintetizar e de como ressignificar algum conteúdo geográfico, algum tipo de conteúdo geográfico que toquem em aspectos e em elementos relacionados com o urbano, relacionados com a cidade. Então, só para que vocês possam ter um exemplo. No primeiro momento, identificar, caracterizar, localizar os grupos sociais que vivem nos espaços urbanos. Então, que tipo de articulação de saberes prévios nós podemos fazer também de conhecimento, de conceito ali. A gente pode trabalhar, já que está falando de espaço urbano, a gente pode trabalhar o conceito de paisagem, a gente pode trabalhar o conceito de lugar, a gente pode trabalhar também o conceito de urbano,
a falar sobre qualidade de vida, falar sobre segregação socioespacial, já que a gente vai tentar ali identificar e caracterizar grupos sociais. Então, nesse momento de sintetizar, o trabalho com conteúdo e o trabalho com os conceitos. Para um momento de sintetizar, como fazer esse fechamento, como requerer algum tipo de ação que a gente possa extrair ali dos alunos algo a partir daquela aula. A construção de narrativas, dar espaço de voz para que os alunos possam demonstrar seus entendimentos gerais, seus anseios, suas dúvidas, suas sugestões com relação ao conteúdo. Pode haver também o que é mais usual, como mencionei para vocês, da resolução dos exercícios, das avaliações, mas sempre que puder fugir um pouco disso, na verdade, eu acho que é muito mais interessante porque a gente explora outras formas, a produção de materiais audiovisuais, a solicitação de captação de sonoridades, dependendo daquele trabalho, daquele conceito, daquela ação que você está problematizando dentro da sala de aula. E como é que a gente ressignifica fazer o uso dessas diversas coisas que eu acabei de mencionar aqui? Construção e fortalecimento de argumentos críticos, valorizar esse tipo de ação executada dentro da sala de aula, capacidade de compreender a resolução dos problemas, bem como fazer com que os alunos consigam correlacionar um fenômeno com outro após aquela aula. Às vezes, e isso eu notei no meu início de carreira, mas não tinha ainda noção do que fazia no meu início. O aluno chegava de uma aula para outra e ele falava assim: professor, isso que o senhor falou na aula anterior, eu vi isso ali. Aí eu simplesmente falava, e ali morria. Eu não parei para perceber que o que o aluno fez, hoje eu entendo como ressignificação. Ele pegou tudo aquilo que foi discutido dentro da sala de aula, levou para o cotidiano dele, tentou resolver algum problema, ou pensar sobre isso, e trouxe isso na outra aula como resposta para mim, fazendo uso de um vídeo que ele tinha gravado, de um material que ele tinha captado, e eu visualizei, parabenizei, mas eu deixei aquilo morrer. E por mais que a gente tenha essas ações de dar continuidade com o conteúdo, de explorar o livro didático, se estivermos em rede privada, a gente sabe da pressão em usar o livro, em terminar o livro, não era para eu ter feito aquilo. Era para eu ter utilizado aquele material e ter retornado ao que já tinha sido posto, utilizado aquilo como exemplo, questionado mais ainda se outros tinham tido aquela mesma percepção ou tinham realizado aquele mesmo trabalho, utilizado esse tipo de expressão do aluno como uma forma de avaliação também, para ver se os demais também acabavam absorvendo e tendo aquela sensibilidade, aquele entendimento, e tendo realizado aquela ressignificação, que hoje eu tanto pontuo, mas naquela época, quando iniciei minha carreira, quando comecei a dar aula ainda em meados da graduação, eu não fazia ideia do que se tratava. Então, eu sempre menciono que começar a dar aula no início da graduação, no meio da graduação, tem os seus benefícios e tem os seus malefícios, porque você aprende no caminho, mas ao mesmo tempo também você deixa muita coisa mínima, valorosa, relevante de ser realizada e que deveriam ser realizadas para valorizar e para acreditar esse ensino de geografia, essa educação geográfica que a gente tanto pontua e fala hoje em dia e pondera e reflete e reafirma. Depois que eu faço essas indicações de mediação, acho que no slide seguinte, depois desse tem mais um e tem outro, que eu vou apresentar alguns encaminhamentos para a compreensão dos fenômenos urbanos. É o seguinte, aí esse que está sendo apresentado. Isso. Nesses encaminhamentos, eu tento realizar uma associação dos itens que fui apenas elencando e citando como poderiam ser feitos no slide e na parte anterior do documento, na verdade, de como poderiam ser feitos numa aula de fato. E aí, não foi intenção minha prender e dizer que tipo de linguagem deveria ser utilizada nesses momentos.
se linguagem sensorial auditiva, se linguagem corporal proprioceptiva, se linguagem multimodal, se linguagem sensorial tátil. Eu não tive essa intenção, porque dentro do material eu não busquei realizar uma prescrição. Eu procurei apenas incitar alguns encaminhamentos que possam ali ser modulados, montados pelos professores a partir das suas realidades ou a partir até mesmo de que tipo de conteúdo ele está apresentando. Mas eu quero aqui destacar para vocês, e eu faço isso antes de finalizar a minha apresentação, no slide seguinte eu acabo trazendo o que eu mencionei para vocês, o que seria esse trabalho com a linguagem sensorial auditiva sonora, o que se chama de sons da cidade. Os sons, eles possuem informações que eles vão remeter à memória. Essas memórias nos são importantes na nossa orientação. Essa memória nos leva ao acesso a lembranças dos lugares, das paisagens, para onde ir, o que falar em determinado lugar. É possível pensar os sons e pensar que esses sons possuem escalaridades. As sonoridades, os ritmos, dentro e fora das fronteiras das cidades, elas demarcam diferentes espaços. Desde os socioespaciais, os culturais, até as escalaridades locais, globais e globais locais. Nas cidades existem sons que podem identificar diversas situações que denotam espacialidade. As áreas com maior tráfego, as áreas com maior concentração de indústrias, as áreas com movimentação comercial, os vazios, que eu não sei se posso chamar de fato, posso até chamar de vazio demográfico, mas aqui eu quero levar pela essa questão do espacial mesmo, esses vazios espaciais. As sonoridades também podem nos levar e auxiliar na identificação das áreas paisagísticas, das áreas com presença de elementos naturais, das áreas com presenças de maior arborização, das áreas com a presença de maior fluxo de pessoas. Então, a partir do som, você pode compor paisagens e lugares. Óbvio que vão existir, como venho mencionando desde lá do início, abstrações que podem ser feitas ali de formas não tão coesas, mas a nossa figura enquanto professor para esse trabalho também é importante no contexto da inclusão de pessoas com deficiência visual, no contexto da inclusão de pessoas com outros tipos de deficiências, no contexto da inclusão dos nossos alunos na sala de aula e no cotidiano. Então, trabalhar os sons nas aulas de geografia, em diversos conteúdos que vão ali explorar os fenômenos urbanos, que vão explorar elementos presentes nas centralidades das cidades, eles têm um potencial. Só que tem uma diferença um pouco na nomenclatura, que quando Jean Ayres vai falar sobre o uso dos sons, as paisagens sonoras, que vão ser desenvolvidos e desencadeados também a partir de estudos sobre os sons da cidade, o que para a geografia é mais valorativo para alguns textos e alguns trabalhos da literatura um pouco mais antiga, vai acabar entendendo isso como poluição. Poluição sonora também não deixa de ser uma forma de compreender as espacialidades. Poluição sonora também não deixa de ser um som que remete a uma espacialidade que nos traz algum tipo de encaminhamento que possa ser trabalhado em sala de aula.
poluição sonora e outros tipos de poluição também não impede que a gente possa trabalhar algumas problemáticas do cotidiano na sala de aula a partir do uso de linguagens. Então, a revisitação a alguns clássicos e alguns textos que vão falar sobre paisagem sonora, que vão falar sobre o uso dos sons da cidade, já tentam trazer um pouco mais dessa reflexão, principalmente os trabalhos que são da geografia, que não são, teoricamente, da arquitetura, que é a cerne onde inicia essas reflexões sobre paisagem sonora ou sobre sons da cidade. Pode, por gentileza, adiantar? Então, pessoal, eu gostaria de pontuar o seguinte para vocês, já me encaminhando e apresentando as minhas referências no próximo slide, que é desafiador um pouco pensar a inclusão num contexto de sala de aula, num contexto escolar, mas na ação nossa, enquanto professores, ser professor já tem um desafio gigante desde a sua cerne, desde a sua escolha, desde a formação, desde os desafios, porque a gente lida com contexturas sociais, a gente lida com formas diferentes de aprendizagens, a gente lida com formas diferentes de querer, de compreender, de acessar, de estar, de permanecer, de ter acesso. E aí fala num contexto geral, dentro do processo de ensino e aprendizagem, né, nossa figura enquanto professor, a gente também perpassa por diversas questões ao longo da nossa trajetória que são desafiadores. Então, a nossa prática é desafiadora e é importante. Incluir é importante. Pensar mecanismos dentro da sala de aula que vão acessar canais diferentes nos alunos e facilitar as suas aprendizagens, independente da condição, dependente da pluralidade que aquele aluno tenha dentro da sala de aula, é algo que, inclusive, nos movimenta enquanto professores. É algo que nos faz buscar novas práticas, novas metodologias, é algo que nos faz buscar as formações continuadas, quando em muitos momentos elas não são oferecidas pelo Estado e quando são oferecidas em momentos em que nós já estamos em ação em cargas horárias extremamente excessivas e que aí, no tempo hábil que nós temos, preocupados com os nossos alunos dentro da sala de aula e com as formas em que eles estão aprendendo e construindo conhecimento, a gente vai lá e busca um curso, um texto, a participação numa live. Então, assim, eu particularmente não vejo essa ação de ser professor, porque fui professor do ensino básico até 2022, quase 2 anos atrás, e hoje também no ensino superior, eu vejo uma ação de ser professor ser desafiadora, mas é o que me movimenta. Eu vejo essa ação de ser um professor e de ser um professor que pesquisa no campo da educação especial e da inclusão, uma ação que me movimenta e que eu também visualizo resultados e que eu também visualizo melhoras a partir desse meu empenho e a partir desses meus desafios. Então, assim, eu busco e sempre ali tento fortalecer e oriento e pondero que desafiar-se é importante e lutar para que a inclusão seja efetivada também entra nesse escopo de desafio, também entra nesse escopo da luta e que nós que fazemos a educação buscamos e sabemos fazer bem mais do que qualquer outra área do conhecimento, não sei se eu posso dizer assim, outro conjunto de pessoas. Então, quando pesquiso essas questões e quando apresento elas, é sempre com o intuito de dar elementos e subsídios para que os meus colegas, os meus pares, também consigam ali caminhar e possam me fazer também refletir
sobre essas coisas que já tenham postas. Por isso vejo a importância desses momentos como o de hoje, que nem a internet prejudicou. Eu agradeço a vocês pela oportunidade, pela paciência de ter ficado aí esse tempo todo, de terem ficado aí esse tempo todo acompanhando essa minha fala, quem assim realizou, quem teve seus imprevistos e em algum outro momento vai acompanhar a nossa live que vai ficar gravada. Muito obrigado. Obrigado ao Gustavo e obrigado a Priscila. Isso, a Priscila. Que está aqui também conosco nos bastidores, auxiliando nesses ajustes técnicos aqui que ocorreram. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a parceria com o professor da Universidade Federal, né, ao minicurso, né, por estar trazendo essas experiências com a gente. Primeiramente, eu gostaria de... E eu achei interessante, né, a fala do professor, porque ele vai falar um pouco sobre a questão da linguagem, nos remete um pouco sobre o próprio processo de aquisição, né, dos processos de aprendizagem, né? Quando a gente nos fala sobre a questão da linguagem, né, a gente pensa um pouco sobre as psicologias no sentido da própria decodificação, né? Quando o indivíduo ele tem ele se depara, né, ausente de algum sensor, alguma forma, né, seja ela sonora, seja ela a questão palpável, né? Então, algum desses eixos, né, eles acabam, por exemplo, tendo alguma não materialização, e isso implica em situações dele vivenciar o mundo, né? Então, essa mediação que a gente traz, né, por exemplo, no ensino de geografia, traz essas nuances para que o nosso aluno, né, que ele possa ter uma visão sobre a geografia, entender um pouco o aspecto geográfico, né, tanto da espacialidade, como a própria paisagem sonora que o professor trouxe para a gente, é bastante interessante. E isso nos remete um pouco sobre a própria processo de assimilação cognitiva, né, os processos de aprendizagem que envolvem esse indivíduo, de como ele percebe o mundo, como ele entende essas práticas, né, da sua realidade que ele vivencia, né. Eu lembro do professor sempre falar assim, o que seria a paisagem, né? E a maioria dos alunos, eles falam sempre processos descritivos que envolve, né, o seu olhar, né, o seu olhar biológico, sua forma de identificar os elementos. Mas aí, quando o professor, se o aluno não enxerga, ele não consegue enxergar o que seria a paisagem para ele, né? Então, isso nos causa um despertar, né, sobre algumas nossos sensores biológicos no sentido de entender as formas e expressões do mundo, né? Então, por exemplo, o professor citou, por exemplo, os sons da cidade, né, como elementos, né? Então, é interessante porque, por exemplo, a paisagem sonora urbana é um campo que a gente já vê que é estudado, que é analisado, que a gente analisa os sons do ambiente urbano, né? Seja ele a partir do ruído do tráfego, né, as atividades industriais, a vida cotidiana, né? Isso também pode variar de ambiente para ambiente, seja uma cidade mais urbanizada, seja uma cidade menos urbanizada, né? Questão da própria dos fatores sensoriais também que vão influenciar. Então, é interessante se despertar esse olhar. E é um público que muitas das vezes, né, é esquecido, né? E esse olhar, essa preocupação com essa forma de processo de aprendizagem, como uma forma inclusiva, né, de entender todas essas percepções desse processo de inclusão, é fundamentais, não só na geografia, mas dentro dos outros campos do conhecimento, dentro de outras áreas, né? E isso é pertinente também, não apenas como processos vinculados ao campo da educação, mas a gente tem uma relação direta, porque a gente trabalha esses processos de aprendizagem em outras áreas. Então, professor, eu gostaria muito de agradecer, né? Se tiver alguma pergunta, fale agora. A pessoa que está no chat interagindo. Eu acredito que a internet deu uma comprometida. Sim,
a gente basicamente já está praticamente encerrando, né, a nossa live de hoje. Eu gostaria muito de agradecer ao professor David, né, pela sua participação, pelas contribuições, né, que ele nos trouxe, né, juntamente com a professora Arlane, né, que foram muito enriquecedoras, né, ainda mais dentro, e percebendo que existem outras áreas, né, a gente viu que tem pessoas, né, da área da pedagogia, pessoas de história, de outros cursos, que às vezes não têm fomento, né, sobre essas discussões. E quando a gente vê esse interesse, essa participação, por exemplo, da Arlane estava tudo ok, estava interagindo, então é bastante gratificante. E a gente, de certa forma, como vai ficar gravado, a gente consegue, a partir pelas plataformas, a gente vê que a gente vai conseguir chegar a outras realidades, e está contribuindo de alguma forma dentro dessas discussões. Gente, tem algumas pessoas que estavam falando sobre a questão da inscrição. Vocês podem entrar lá no site, no Instagram do NUPEG, né? Vocês que não conseguiram fazer inscrição, mandem mensagem lá, que a gente poderia estar verificando o caso de vocês, né? Tem algumas pessoas que tiveram essa dificuldade. A gente vai ver o que a gente pode fazer. E sobre a frequência, né, já foi disponibilizada o mínimo de caracteres, né, 300, e observação, né, como eu já tinha falado. Do total de 10 lives, pelo menos 8 pessoas, 8 lives devem estar constadas para você receber o certificado de 40 horas. Gostaria de agradecer a professora Partida, né, que não pôde estar com a gente, mas nos deu um suporte, apoio de materiais, algumas coisas para a gente estar norteando o próprio decurso aqui do minicurso, né, a professora também, a professora Escabelo, e os demais estão no bastidores, como a Priscila, né, que nos ajuda muito, e outros monitores, que contribuem de forma significativa nesse curso. Agradecer a professora Arlane, que contribuiu bastante com a gente. E, professor, se quiser falar alguma coisa, concluir. Não, só agradecer pela paciência, agradecer pelo trabalho dos bastidores, agradecer pela interlocução, pela mediação, e dizer que estou sempre à disposição de vocês aí da UFPI, da galera que estava aqui no chat, para qualquer tipo de diálogo, para que a gente possa aí sempre estar agregando e fomentando mais esse nosso desejo e essas nossas práticas inclusivas dentro da geografia, dentro do ensino de geografia. Gente, está encerrando, o professor está encerrando, mas surgiu uma pergunta aqui às pressas aqui. Não sei se vai dar tempo de responder. A gente tem o quê? 6 minutos? Fala aí. A Poliana Santos perguntou como a implementação de materiais pedagógicos táticos e a tecnologia assistiva pode melhorar a compreensão das dimensões espaciais para alunos com deficiência visual no ensino de geografia. Você já tinha até comentado, né? Sobre um pouco. Sim, mas achei uma boa colocação, porque assim, a experiência de visualizar os materiais pedagógicos táteis e de tecnologia assistiva no Instituto e nos institutos que acabei acompanhando e visualizando durante as minhas pesquisas, eles não acompanhavam também o processo de implementação de recursos dentro das escolas. Então, dentro das escolas, algumas escolas apresentavam a sala de atendimento educacional especializados ou sala de recursos multifuncionais, mas não era verificado que todos os professores faziam uso desses materiais. Então, por exemplo, alguns professores de geografia utilizavam apenas o livro didático, ou utilizavam, por exemplo, uma atividade com música, mas ao mesmo tempo não incluía, não se preocupava com a escrita do Braille para aquela partitura, para aquela letra de música, para aqueles estudantes com deficiência visual na sala de aula. Então, assim, é importante deixar claro que o estudante com deficiência visual, muitas das vezes ele já tem um domínio, a partir do momento que ele é acompanhado pelos institutos, pelos centros de apoio, de muitas linguagens, principalmente tecnologia assistiva e dos recursos pedagógicos táteis. Às vezes o professor não faz essa utilização porque ele não tem todo esse suporte ou a formação para utilizá-lo. Se ele tem, se ele adquire, se é ofertado para ele e assim ele busca e executa, nas aulas de geografia, por exemplo, para se trabalhar com
o Google Maps. Vamos supor, uma aula básica de localização, orientação geográfica, entendimento de softwares e de mapas que estão em dispositivos eletrônicos. Minimamente, a gente imagina, a gente sabe que existem as exceções, que muitos dos alunos em sala de aula vão apresentar celular, smartphone, e que minimamente eles têm ali acesso a um Maps. Quando todos não têm, a atividade colaborativa, o trabalho em grupo, o espelho do celular do professor numa tela, o professor ele acaba encontrando alguns mecanismos para poder fazer com que esse tipo de ação aconteça. Quando você vai trabalhar ali no Maps, os softwares nos celulares dos alunos que apresentam deficiência visual, muitas vezes eles já têm ledores. Então, esses ledores, esses softwares que fazem essa leitura, eles estão ali para que a cada toque que a criança, que o adolescente, que a pessoa dá no celular, ele vai fazer uma leitura que, inclusive, é numa velocidade totalmente diferente que nós estamos habituados. E ele passa essas informações para os alunos. E ali o professor consegue estar trabalhando os mapas do Google Maps, a identificação dos lugares, a localização, os mapas dos softwares diferentes que tem no celular, com a turma, de uma maneira geral, e também com esses estudantes. Eles não perdem a informação, eles não perdem a participação na aula, eles não perdem aquele momento de entender as diferenças que existem entre um mapa que você constrói com a finalidade de identificar um fenômeno e um mapa que é apenas para localizar ou que vai apresentar informações sem os elementos essenciais, sem legenda e por aí vai. Então o professor consegue ali, a partir dessa tecnologia, minimamente fazer algum tipo de trabalho dentro daquilo que ele está se propondo. Eu estou aqui imaginando alguma ação que ele possa minimamente tentar executar quando vai se trabalhar mapas de orientação, ou até mesmo, vamos supor, quem nunca trabalhou dentro da sala de aula, aquele processo de realize um mapa mental da vinda da escola até a sua casa. Então, por exemplo, como você exigir esse trabalho, a execução desse trabalho, se na turma você tem uma pessoa com deficiência visual que, teoricamente, não tem essas técnicas de manuseio, essas técnicas para fazer o desenho, para a pintura, não tem uma coordenação ainda, porque muitos, inclusive, conseguem executar rabiscos, rascunhos dentro do material que eles possuem disponível, tá? Mas isso vai de pessoa para pessoa. Então, minimamente, o aluno pode dizer, professor, eu tenho aqui, como que eu posso fazer isso? O professor pode extrair esse tipo de informação de participação através do próprio smartphone, de uma tecnologia assistiva que está ali à disposição para ele fazer esse detalhe, essa marcação da sala, da escola, e ele pode fazer isso também oralmente, essa identificação dos lugares por onde ele perpassa até chegar na escola. Caso ele saiba, vai depender também do nível de maturidade intelectual. Você está falando com uma criança de 6º ano, de 7º ano, tem algumas questões também que precisam ser repensadas. No trabalho, por exemplo, com materiais pedagógicos, táteis, jogos, esses dias eu tive fui buscar algumas coisas na internet, e sabe aqueles jogos de trilha, que a gente, enquanto criança, eu não sei se você aí, Gustavo, teve essa experiência, mas tipo assim, eu tive muita essa experiência de brincar de jogos, jogava o dadinho, fazia jogos de trilha, era uma espécie de jogo criado na realidade e com materiais táteis, que as crianças iam caminhando, esbarrando, voltando, recebendo orientativos, e isso sendo trabalhado na sala de aula. Era como se fosse aqueles jogos de caça ao tesouro, por exemplo. Um jogo de caça ao tesouro, onde você tinha diversos obstáculos, e esses obstáculos eram em tamanho real, de forma tátil, de forma material. E aí o professor ia trabalhando com os alunos ali as noções, por exemplo, de leste-oeste, de norte e de sul. E os alunos iriam se movimentando dentro desse jogo gigante a partir somente de orientações geográficas. E aí eles iriam colhendo ao longo do caminho algumas peças de formas geométricas, que
são pedagógicos e táteis também, para no final eles montarem o quebra-cabeças de onde estava ali o tesouro. Então era um trabalho também colaborativo. Então, por exemplo, eu não visualizei nesse jogo se as peças tinham escrito em braille, mas já pode ser uma alternativa também, porque os materiais pedagógicos táteis, alguns deles podem ter a identificação em braille, porque facilita o aluno na leitura e na identificação. Então, o que eu acho mais interessante é essa permissividade do criar, que o trabalho com linguagem sensorial nos permite. E aí, claro, vai variar muito dessa questão do que é que o professor está pretendendo, do que é que ele está requerendo enquanto conteúdo. Então, como que eles podem melhorar? Eu acho que vai ali o desenvolvimento também dentro da sala de aula, das próprias readaptações que nós vamos fazendo nesse trabalho no uso desse tipo de recurso. Eu acho que é isso. Perfeito. Não sei se responde Pauliana da forma que Pauliana queria. Acredito que sim, que ela até comentou aqui. Perfeito. Então é isso, acho que a gente fica por aqui, né? A gente conseguiu fazer algumas coisas. O grande cuidado que eu tenho e que eu gosto sempre de demarcar, que às vezes eu tento não executar, é justamente o fato da prescrição. Porque quando a gente está ali no trabalho de diversas pluralidades dentro da sala de aula, com a presença de pessoas com deficiência, pessoas que têm deficiência visual, de pessoas surdas, de pessoas que apresentam deficiência física, alguma questão com a motricidade, é que a prescrição ela ingessa o nosso ato. E muitas vezes a gente não consegue fugir um pouco daquilo que está mesmo. Então, eu sempre deixo nos meus materiais, sempre nas minhas falas, ou nos meus diálogos, até com os meus orientandos e com os alunos do estágio, que ter elementos para se pensar e de usar a criatividade é o que mais interessante a gente pode extrair dos materiais. E não tenho assim, nada contra os trabalhos que apresentam sequência didática, nem nada. O que eu só penso é que a gente não pode ficar preso aos para que a gente não deixe de considerar todas as características que nós temos dentro das nossas salas de aula. Cada sequência didática, cada material, ele é pensado, ele é escrito, ele é desenvolvido para uma realidade. E até mesmo no trabalho da educação especial e da inclusão, você vai apresentar variações. Vou dar só um exemplo rápido aqui. O fato, por exemplo, da cartografia tátil ter evoluído bastante nos testes de diversos materiais até o que nós temos hoje, justamente se deu pelo uso desse tipo de material e os testes que eram executados pelas próprias pessoas com deficiência visual, de entender o que é um material agressivo ao tato, de entender o que é um material que apresenta dificuldade na identificação, de entender o que é um material que tem uma textura muito próxima e acabar criando identificações de legendas iguais ou fugindo do que está sendo solicitado ou identificado ali no mapa. Isso só foi possível justamente por conta dos testes e da aplicabilidade desse material em diversos contextos e com diversas pessoas que apresentam deficiência visual dentro das escolas, dentro dos institutos, que vão apresentar também as suas particularidades. Então, acho muito importante isso, essa questão do entendimento das particularidades da sua sala de aula para a aplicabilidade de qualquer tipo de proposta de mediação, de sequência didática e de uso de recursos de linguagens. Tá bem? Perfeito, professor. Estão me ouvindo? Está tudo bom com ela? Não. Está ouvindo. Então, acho que a gente fica por aqui. Né? A gente ultrapassou um pouquinho o tempo, mas acho que está dentro do esperado. Novamente, né, eu gostaria de agradecer ao professor pelas contribuições riquíssimas que se trouxe, juntamente com a professora Arlane, que nos deram um pouco desse presente, né, dessa hoje, né. Lembrando, gente, que para quem tiver com dificuldade, alguma coisa, manda mensagem lá no
no Instagram, que a gente vai dizer que pode fazer, né? E, inclusive, foi enviado, né, um link, né, referente a um tutorial para vocês fazer a inscrição de vocês, um tutorial de inscrição de eventos de extensão na plataforma da UFSC, que é o CIGAR. Então, a gente fica por aqui, né? Tenha um bom final de tarde para todos, né? Ou para quem vai começar a assistir o vídeo gravado, um bom dia, boa tarde. E fiquem com Deus, né? Agradeço a participação de todos, né? Os todos envolvidos. E é isso, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.